Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, a soberania do Espírito Santo esteja em cada coração, né? Que cada irmão que veio, que estão em casa acompanhando, que Deus abençoe e recompense a todos. É o desejo do meu coração, creio também ser o desejo de Deus. Vamos ficar de pé, vamos ter a palavra de oração, vamos cantar alguns louvores também. Nós vamos logo mais ouvir mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos suportar na Tua presença durante esse dia e, além do mais, cuidando de nós, Senhor. Somente o Teu amor inefável, esse amor divino em nossos corações, Pai, nos traz esse desejo de estar aqui nesta noite. Perdoa nossos pecados cometidos, nossas falhas, e aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. Cada irmão, cada irmã que veio, se não puderam chegar até aqui, por a causa justa, o Senhor sabe, Senhor, e que Teu Espírito, que és conhecedor de todas as coisas, possa alcançar e levar as bênçãos a todos os corações. Te pedimos, Pai, por perdão do nosso pecado, nossas falhas, nossas transgressões. Aceita esse culto, esses cânticos, e agora que nós vamos entoar, e já, Pai, daqui a pouco ouvimos também mais uma partícula da Tua palavra, e nós amamos ouvir a Sua voz, Senhor. Seja com cada um. No nome santo de Jesus Cristo pedimos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Sentar, irmãos. Vamos cantar o hino número 336. 336. Porque ele vive, né? Tudo certo? Vamos lá. Graças a Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está, porque Ele posso ter uma porque mas eu venci Deus céu que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, comigo está. E porque Ele vive,
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Louvado seja Deus, que bom, né? O nosso nome está na mão do nosso Senhor Jesus. E quando nos chamar, nós vamos ouvir. Dê graças a Deus, eis-me aqui, Senhor. Vamos cantar no Vivo por Fé agora, no número 325. Logo após, nós já vamos ofertar ao Senhor. 325. O dia virá outra vez o Senhor ao céu ele nos levará. Ali cessará todo mal e temor, de Deus tudo dominará. Glória a Deus. Vivo por fé em Deus Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois sou justo filho da fé. Os salvos confiam em seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em Deus Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes aqui não dá de se comparar. A glória celeste viemos fruir, lá no nosso querido lar. Amém. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. Amém. Vamos ofertar. Graças a Deus. Amém. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, que bom, que maravilha estar na Tua casa para Te adorar, Senhor. Muito obrigado. Receba as nossas orações, receba as nossas ofertas, dízimos. Abençoe cada ofertante, cada dizimista. Nunca deixe faltar
no seu lar, na sua vida espiritual. Cuide de cada um nesta hora, assim. Nós colocamos todos em tua presença e abençoa e receba essas ofertas. Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo pedimos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos entoar mais um hino ao Senhor. Vamos ver qual que tem aqui para nós. Bom, nós vamos ouvir hoje mensagem sobre amor divino. Vamos cantar Sublime Amor. 341. 341. Sublime amor, amor de Deus, pra anunciar além do céu, do infinito, maior que o mar, Ele é também ao pecador, em aflição, seu Filho Deus, ao sofredor, deu-lhe a mão e perdoou. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, amém, sempre a cantar, tão grande amor, está em salvos no céu, ao sobreviver, não tenho fim, meu grande rei, glória a Deus, aqui chegar, aleluia, glória a Deus, e o homem e pecador, levar de canto, suplicará o amor de Deus, será fiel, inesgotável, lerá o grande Deus, não te demores em revelar sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, amém, amém, sempre a cantar, tão grande amor, está em salvos no céu. Se o mar bendita se tornar e em papel, o céu
tão grande amor, amagaria por mim, mas depois está unido em amor, sublime amor, amor de Deus, como insondável, tu és, sempre a cantar, tão grande amor, está o salvo no céu. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Fiquemos em pé para a oração e seguir a leitura da Escritura que se encontra em São João, capítulo 3, verso 16. Glória a Deus. Aleluia. Lembrando aos irmãos que sábado próximo tem culto de Santa Ceia, que é às 18 horas. Deus permitindo, né? Sábado, então, agora, próximo é dia 2. Esse dia 2. São João, capítulo 3, apenas o verso número 16. Em seguida nós já vamos uma pequena introdução e nós vamos ouvir a mensagem, continuar a mensagem Amor Divino. Diz assim a Escritura para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, obrigado por essa leitura e abençoe essa palavra nos nossos corações e a nossa mente, corpo e espírito sejam voltados para ouvir a tua voz e aprender mais um pouco hoje sobre o amor divino. Em nome de Jesus Cristo, peço, Senhor, teu amor divino a todos os meus irmãos, as minhas irmãs, para mim, para todos aqueles que amam a tua verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentados, irmãos, um minutinho. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus, o amor de Deus é inescutável. Ninguém dá conta de esgotar o amor de Deus. É como uma fonte, né, que jorra água, uma mina, que jorra sempre ao nascente, e você pode tentar tirar sempre, mas você tira, mais vem. Né? É como o profeta diz, aquele pequeno peixe no oceano, dizendo assim, em outras palavras, né, claro, quase imaginar. Eu vou tomar um pouco dessa água antes que o mar seque. Né? Mas o profeta diz que é mais fácil o mar secar do que o amor de Deus. O amor de Deus é grande para nós. Não é aquele amor que os homens têm aí, né? Esse amor do filho. E tem tantos amores pervertidos hoje aí. Mas o amor de Deus, o amor ágape. Amém? O amor que realmente é revelado em nossos corações é a causa justa e tudo que ele fez foi por amor. Ele não pediu esforço. Ele sabia que você ia errar, sabia que eu ia errar, mas mesmo assim ele nos amou de tal maneira. Amém? E seu Filho, sendo Jesus, morreu por nós. Porque Deus é Espírito. E Deus, para resgatar alguém, ou a raça humana, ele precisava ter um corpo prestado. Amém? Então ele veio através de Jesus, na carne, mas o Espírito era de Deus. Amém? E eles se tornaram, quem me vê a mim, meu Pai. Né? E ele disse também, eu e o Pai somos um. Então foi o amor de Deus por nós, tudo certo? Então nós vamos ouvir mais uma porção da palavra e nós possamos alimentar nossas almas. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos ouvindo aí. Né? Eu por chegar mais tarde a minha voz, que Deus abençoe os seus corações. Através da sinceridade de alma e espírito, Deus pode te abençoar e derramar uma bênção tal para a sua vida, para a sua casa, e que seja assim algo tremendo, né? E realmente Deus faz para ajudar nossos corações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.
partir do parágrafo 81, acho que é 81. Tá bom, Deus abençoe. Indo da galeria, e aquele maníaco correu para a plataforma para perturbar a reunião do Senhor. E ele disse: seu enganador disfarçado, seu hipócrita, impondo a si mesmo como um servo de Deus, vou lhe mostrar esta noite: você não é nenhum servo de Deus, e vou quebrar cada osso do seu pequeno corpo desprezível. E ele subiu ali em cima e cerrou o seu grande punho para me acertar. Eu virei, os pregadores se espalharam e tudo mais. Parou e ele escapou o seu cuspe em minha face. Ele disse: seu enganador disfarçado, vou lhe mostrar o quanto você é servo de Deus, seu enganador. Eu não disse uma só palavra, eu apenas olhei para ele e de repente o Espírito Santo, algo mais. O que você pensaria se um homem cuspisse no seu rosto? Ora, se você fosse meio genioso, você se irritaria? Claro que se irritaria. E ali apareceram dois soldados, os mesmos dois soldados que, com aquelas coisas das suas mãos, para derrubar o homem, para tirá-lo. Mas eu não poderia deixá-los fazer aquilo. Deus tinha trazido amor no meu coração por aquele ser mortal. Eu pensei: não era o homem, foi o diabo que o deixou nessa condição. Aquele homem seria um homem normal que desejaria amar e viver como os outros homens fazem. Mas foi o diabo que o deixou desse jeito. E um amor começou a fluir por aquele homem. E de repente aquele homem caiu e se prostrou aos meus pés ali. Glória a Deus. Quando o amor divino foi projetado, a graça soberana chegou e tomou o seu lugar. Ela fará isso todas as vezes. Aqui, há muito tempo atrás, quando pode ser que eu tenha escutado isso antes. No ano passado, no ano retrasado, é isso agora, eu estava cortando a grama lá do meu quintal, tentando aparar a grama do meu quintal ali ao redor. Eu tive que parar e mudar de roupa para ir orar para alguém. Saí, bem, minha grama estava alta. Antes de eu, lá atrás, antes eu consegui cortar a frente, ela crescia. E então um dia, eu estava lá atrás com minha velha máquina de cortar grama, aparando e tentando, um aparador pequeno, a motor. E eu esqueci que ali havia um nível de marimbondo, caçador de mato ali, e eu bati o cortador desse. E lá atrás, eu havia tirado a minha camisa, estava sem camisa. Eu bati na seca com um cortador de grama e sem camisa. Num instante eu fiquei todo coberto de marimbondo sem camisa. Vocês sabem o que são? Um enorme enxame de marimbondos. A pessoa poderia morrer por causa deles. Uns enormes, zumbidos. Oh, eu pensei, primeiro aquilo me assustou. Então, de repente, algo começou a acontecer. Começaram a se acalmar. Aqueles marimbondos continuavam a zumbir ao redor. Agora, isso parece ser coisa de criança, isso parece infantil, mas o Deus dos céus sabe se isso é verdade ou não, no qual eu sou firmado. Então, em vez de tentar lutar, bater e dar palmadas naqueles marimbondos, houve um tipo de amor pio que veio sobre mim. E eu pensei: pobres bichinhos, vocês têm o direito de construir um abrigo. Essa é a forma que Deus fez para vocês se protegerem. E eu perturbei vocês, e sinto por ter feito. Se eu tivesse que fazê-lo novamente, eu não os perturbaria. Eu não tive intenção de fazê-lo. Mas eu disse: eu sou o servo do Senhor, e seus filhos enfermos estão aqui para receberem oração, e tenho que me apressar e cortar a grama desse quintal. Agora, vocês, criaturinhas de Deus, no nome de Jesus Cristo, voltem para seu ninho. Eu não incomodarei vocês. E o que foi isso? Foi porque eu orei, pois eu poderia ter morrido por selvagens. O amor de Deus no coração. Por isso, a projeção do amor perfeito e a graça soberana tomou conta. O que eu poderia ter dito àqueles marimbondos, falei, e cada marimbondo virou em voo, e se alinharam como um grupo de soldados militares, e voltaram imediatamente para seu nível. O que foi isso? Eu não poderia falar com os marimbondos, não há como falar com eles. Como eu poderia evitar que eles me efetuassem? Eu estava no fim.
Mas eu tive amor. Deus deu amor por aqueles irmãos e eu falei com eles na minha voz. E o Espírito Santo, através da graça soberana, guiou aqueles marimbondo diretamente para o seu amigo. Não muito longe da estrada, um Guernsey ali em Henryville, um dia, esse imenso touro velho aqui, que matou certo homem de cor na fazenda dos Brooks aqui, matou um homem de cor, quase matou aquele rapaz West do mesmo modo. Eles o colocaram ali na fazenda. Eu não sabia, eu estava patrulhando, deveria estar levando uma arma, eu não estava. Um dia atravessando, eu pensei em ir até lá, orar por certa pessoa enferma. Fui atravessando aquele campo, nem pensando que aquele touro estava naquele campo. E eu já estava lá no meio do campo. O que aconteceu? De repente, deu uma pequena noite de arbustos, levantou-se o enorme touro briguento, seus longos chifres assim, e ele soltou um rugido. Eu sabia que era aquele matador. Eu olhei para trás, eu estava muito longe da cerca, umas 200 jardas. Ele não estava a mais que 30, 40 pés de mim. Ali estava ele com seus chifres para baixo. Soltou um grande e enorme berro. Eu estava desarmado e não achei nenhuma árvore para subir. Eu não podia voltar para a cerca. Eu pensei, bem, este é o fim. Viu, Branham? É aqui que vai ser seu fim, a ser martirizado, morto a chifradas aqui no campo. E fiquei ali parado, mas de repente algo começou a acontecer ali no coração. A glória de Deus, algo entrou no meu coração. Eu pensei, eu perturbei aquele pobre animal. Não é aquele pobre animal, é o diabo que faz fazer aquilo. E eu só sei uma coisa, aqui está. Eu quero que você ouça isso, praticamente uma coisa que conquistará o diabo, que é o puro amor divino. O amor conquistará tudo. Deus amou o mundo de tal maneira, isso conquistou a questão do pecado, isso conquistou a questão da enfermidade, isso conquistará a divergência na igreja, isso conquistará tudo que for diferente dele para ser conquistado. Fará isso se você simplesmente permiti-lo. Amém. E quando esse imenso animal começou a vir na minha direção, e em vez de odiar aquele animal, o irmão Mike, eu o amei. E pensei, você é uma criatura de Deus. Quem mais poderia ter feito a não ser Deus? E você estava deitado aí pacificamente. E eu entrei no seu território. O campo estava cheio de avisos. Eu nem prestei atenção nelas. Eu simplesmente peguei um atalho na minha região habitual para ir orar por um homem enfermo. E ali eu vi aquele sujeito se aproximando, sua cabeça simplesmente balançando assim. E ele estava fazendo para me matar, e eu sabia disso. Mas o amor divino começou a chegar. Eu pensei, pobre criatura, um animal irracional, não tem conhecimento das coisas. Ali estava você, deitado, e eu o perturbei. Então agora, eu sou o servo de Deus, você é criatura de Deus. No nome de Jesus Cristo, volte e deite, pois estou no meu caminho para orar por um filho de Deus que está enfermo. Volte e deite. E aquele touro vinha em minha direção disparada, sem medo. Não tive medo, nem mais um pouquinho do que se fosse o irmão Neto que está sentado nesse lugar. Apenas um amor puro, santo no meu coração. O que Cristo fez, isso criou uma atmosfera. E aquele touro entrou diretamente naquela atmosfera. A não mais de 10 pés de mim, ele parou e esforçou. Ele virou bem aqui, tão derrotado, com um olhar mais meio da sua cara, e virou-se, andou um pouco e deitou-se. Eu passei a 5 pés dele. O que foi isso? Quando o amor divino acreditava, a graça soberana toma conta nessa hora. Aquele foi o mesmo Deus que pôde impedir os leões de se aproximarem de Daniel. E eles chegaram ao rugido, e o pobre Daniel ali de pé, envolto no amor de Deus. Os leões se afastaram e deitaram. Foi pacífico. Vou lhe contar, meu irmão, quando Deus pode envolver no amor divino, a paz do vale para vocês. Amém. Mas, aqui, Aleluia. eu estava chegando de Dallas, Texas. Eu estava chegando
chegando, ele havia vindo para casa. Tivemos uma reunião ali. E no caminho entramos em uma tempestade. E o avião foi forçado a descer em Memphis. E enquanto eu estava em Memphis, eles me colocaram ali naquele hotel Peabody, num lugar elegantíssimo. Eu me senti tão fora de lugar. Eu estava ali em cima naquela noite e fiquei a noite toda. Eles me chamaram de manhã e disseram: Juliano Braga? Sim. Disse: a limusine o apanhará exatamente às 7 horas. O avião sairá às 7h30. Eu disse: obrigado, senhor. E desliguei. Eu levantei, orei e pensei: bem, eu tenho tempo talvez para correr até uma caixa de correio. Tinha algumas cartas, respondi ontem à noite. Eu levantei e comecei a descer a rua. Desci a rua cantando. Há pessoas em quase todas as partes cujos corações estão em chamas, com o fogo que caiu de Pentecostes que limpou e os fez vivos. Ó, está queimando agora dentro do meu coração. Ó, glória ao seu nome, estou tão feliz em dizer que sou um deles. Amém. Descendo a rua com esse punhado de cartas na minha mão, indo em direção ao correio, eu senti algo estranho. Você sabe do que estou falando, não sabe? Parecendo que tudo sucedeu. Oh, que sentimento! Eu pensei: oh, que coisa, isso não é maravilhoso? Agora, o Toque costumava cantar um corinho: deixa-me andar com a pomba celestial, enche meu caminho a cada dia de amor. Eu costumava pensar nisso, e esse amor começou a derramar extraordinariamente. Nós temos amor, mas precisamos de amor em abundância, do amor transbordante. Você diz: ó, eu amo os pecadores, mas ó, irmão, irmã, você os ama o suficiente para sair e falar com eles e conquistá-los para Cristo? Entende o que quero dizer? Você diz: eu amo o Senhor, mas pode você confiar nele quando o médico sacode a sua cabeça? Você pode confiar nele quando está tudo perdido? Você precisa de um transbordante batismo de amor. Aleluia. Divino. Glória a Deus. Quando você ora, sua oração não é respondida, você ainda o ama? Existe algo que continua purificando você? Essa é a graça soberana de Deus. Tem que tomar conta. Tem sim. É a natureza de Deus. Deus nada mais pode fazer exceto isso. Quando Deus viu o pecado neste mundo, Ele viu que o homem estava morrendo sem esperança e não podia ser salvo. Mesmo assim, Ele sabia que os homens o amariam. Isso constrangeu Deus e isso provou a sua natureza. A natureza de Deus é amor. Deus é amor. E isso constrangeu a natureza de Deus a ponto de Ele ter de prover um meio de escape para aqueles que quisessem escapar. E Ele enviou o seu Filho ao mundo, formado à semelhança da carne pecaminosa, para carregar nossos pecados e enfermidades. Amém. Deus fez isto. O amor de Deus saído chamou a graça soberana. Amém. E Deus nunca disse: se você o fizer, se você fizer isso, eu farei isso. Deus, sem nenhuma condição, Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar e resolveu a questão do pecado. Não teve nada a ver com o que o povo pensou. Deus fez isso de qualquer modo. Amém. O amor divino levado além, a graça soberana tem que tomar o seu lugar. Isso é tudo o que é. Quando o amor divino chega no lugar correto. Ouçam atentamente. Aquela manhã, quando saí do avião, quando saí do hotel, comecei a descer a rua e ia cantando. De repente, parece que algo se derramou sobre mim, uma grande chuva de amor. Eu pensei: se eu pudesse apenas, eu creio, embora eu sinta, se eu pudesse apenas encontrar alguém para orar. Essa é a maneira que você sente quando há algo no seu coração puxando. Outro dia, posso parar só um momento outra vez? Outro dia, a pequena Sara ficou doente. Quando saímos de viagem, estava contente. E toda noite eu tinha ficado de pé, pegando umas 2 horas de sono. Representantes de todas as diferentes partes do mundo tinha que me encontrar com eles, aqui, orando, pregando 3 vezes ao dia. Exausto. Eu estava apenas indo, e então saí, eu tive que esperar. E
dormir? Um pouco, em poucos minutos levantei e comecei novamente. Eu simplesmente não conseguia manter meus olhos abertos, tentando continuar a força para chegar até esta mulher. Os desertos escaldantes do Nebraska passando por ali. E eu pensei, que coisa! A pequena Sara simplesmente tendo ânsia e com náusea. A pobrezinha estava doente a noite toda. Na manhã seguinte, ela estava tão doente que simplesmente tivemos que parar o carro. Seu rosto estava branco. E então eu estava tão cansado e exausto, eu pensei, Deus, a situação é terrível. Deus, vem aqui, eu não posso dirigir, estou tão cansado. E eu estive com o teu povo tentando fazer o melhor que pude. E a pequena Sara está tão doente. Onde fomos, e eu fui até ali e coloquei minhas mãos sobre ela. Eu disse, querido Pai Celestial, tu me deste esta criança. Ela é tua! Amém. Eu apenas a criei. Eu coloquei minhas mãos sobre ela. Algo começou a mover lá embaixo no meu coração. Aquilo fez ela parar de vomitar. E ela não vomitou mais nenhuma vez desde aquele dia. No segundo dia, Beto começou muito doente, como que um vírus e vomitando. A pobrezinha vomitou a noite toda. No dia seguinte, Mela disse, compraremos Pepto-Bismol. Colocou umas 2 colheres e me deu. A pobrezinha simplesmente vomitou aquilo imediatamente. Entramos nas montanhas de Titã, quando saímos da região quente, começamos a subir. Queria ver as lindas montanhas. Ela não conseguia. Ela estava tão doente. Eu disse, querida, olha aqui, eu quero levar. Disse, o papai quer tirar a sua foto para que você possa ver a montanha aí. Ela disse, papai, eu sinto como se estivesse morrendo. E então nós bebemos outro Pepto-Bismol. Fizemos uma oração naquela manhã, disse, Senhor, tem misericórdia. E aquilo não ajudou. Então subimos ali e eu a fiz sair. Eu disse, querida, saia no ar fresco. Estava frio. Ela estava usando sua pequena jaqueta. A neve estava por ali no chão. Então eu saí e ela estava tentando. Ela disse, sim, papai, vá. E a saliva corria da sua boquinha. Eu olhei e seus olhinhos no fundo e sua boquinha salivando o quanto podia. Eu me aproximei, levantei meus olhos para as montanhas. Eu disse, olhe para os montes de onde me virá o socorro. Amém. O socorro vem do Senhor. Aleluia. De repente algo começou a girar dentro de mim. Eu gostaria de poder ter isso o tempo todo. Eu me aproximei ao lado do carro, abri a porta e eu disse, olha aqui para o papai, querida. Que coisa, aquilo fez o vômito parar para sempre. E há 5 minutos ela estava correndo por ali, brincando com Sara. Porque é isso, quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma o seu lugar. Ela tem que fazê-lo. Descendo a rua aquela manhã, andando em Memphis, de volta à minha história, eu estava descendo a rua em Memphis e cantando para o Senhor. De repente algo disse, pare, e eu parei. De repente aquilo disse, vire e volte pelo outro lado. Bem, aquilo era em direção ao rio. Eu pensei, que coisa. Andei um pouquinho mais adiante e pensei, bem, isso foi apenas algo que eu só, você sabe, é impressão sua, você sabe muitas vezes. E muitas vezes as pessoas cometem enganos, seguindo impressões em vez da liderança divina. Então comecei a andar, pensei, isso foi só o que senti. E quanto mais eu andava, pior ia ficando. Eu subi em um pequeno lugar ao lado, olhei por ali, havia umas coisas de pescaria no chão. Eu pensei em agir como uma pessoa que estava passando, olhando as coisas de pesca. Quando cheguei, foi como se todos houvessem deixado a calçada, aquele grupo de onde a luz virava. Eu disse, bondoso Pai Celestial, o que tu desejas que eu faça? Foste tu que morreste em meu coração, eu sinto como se estivesse ardendo do lado de dentro, algo simplesmente jorrando. Algo disse, vire e volte. Eu disse, para onde? Disse, vire e volte. Não faz diferença para mim, apenas continue andando. Amém. Eu virei e comecei a voltar, descendo a rua. Andei, olhei para o meu relógio e continuava a me entender. O tempo passava, fui um pouco mais adiante. Já passava a hora, 7h30. Esquerda, 8 horas. Eu pensei, mas que coisa! Eu realmente havia me afastado para onde haviam casas coloridas, muitas velhas casas coloridas lá embaixo, lá longe.
continuei. E após um tempo, olhei, inclinada no portão assim, havia uma mulher de estilo típico da velha tia Geniva, inclinada no portão, e suas grandes bochechas gordas ali, de pé, uma camisa amarrada na cabeça assim, e amarrada atrás. Eu estava andando assim, e me aproximei dela, as lágrimas correndo nas suas gordas bochechas assim. Ela olhou para mim e disse: "Bom dia, pastor." Eu disse: "Senhora." Disse: "Bom dia." Ela deu um sorriso e olhou para mim, lágrimas em seus olhos. Eu pensei: ela me chamou de pastor, e é assim que chama o pregador lá no sul, você sabe. Eu disse: "Como sabia que sou um pastor?" Ela disse: "Eu sabia que o senhor vinha." "Por quê?" Disse: "Eu sabia que o senhor ia chegar." Eu disse: "Eu não entendo, tia. Poderia me dizer?" Ela disse: "Sabe, o senhor já leu aquela história da Sulamita que não tinha filho, e ela pediu ao Senhor para lhe dar um filho?" E disse: "E Elias chegou e abençoou, e ela teve um filho." Eu disse: "Sim, senhora, eu me lembro disso." Ela disse: "Eu sou um tipo de mulher assim." Disse: "Eu não tinha filho. Eu orei ao Senhor e disse ao Senhor que se ele me abençoasse e me desse um filho, então eu o criaria para ele." E disse: "Ele me deu um filho." E disse: "Eu lavava na tábua e bateu roupa, um pequeno abrigo ali, lá." Disse: "Eu lavei na tábua e bateu roupa para criar este filho." E ela disse: "Quando ele cresceu, pastor, ele tomou o caminho errado. Ele disse que saiu com a companhia errada e ele está deitado aqui, moribundo." Ele disse: "O médico veio aqui antes de ontem, quando ele ficou inconsciente, disse que não podia fazer mais nada por ele. Eles lhe deram meio salvação e tudo mais. Mercúrio, epilepsia, nada. Doença venérea, sífilis. Acham que a válvula do seu coração está afetada." Ele disse: "Não há nada que você possa fazer por ele." Ele disse: "Ele está aqui deitado moribundo." E disse: "Ó Senhor, eu não queria ver o meu filho morrer assim." Ele disse: se eu pudesse apenas ouvi-lo dizer que ele foi salvo." E disse: "Eu orei e orei por 2 noites." Disse: "Hoje de madrugada, por volta das 3 horas, disse: o Senhor me fez dormir ajoelhado." Disse: "Eu tive um sonho." Disse: "Eu vi um homem de terno claro se aproximando usando um pequeno chapéu meio vestido do oeste, colocado de lado em sua cabeça." Eu disse: "Senhor, eu sou a mulher, mas onde está o teu Elias?" Disse: "Aqui vem ele." Disse: "Eu me levantei daquela cama e eu estou aqui de pé desde então, esperando o Senhor." Era assim que eu estava vestido, exatamente. Ó irmão, quando o amor divino é projetado àquela mãe, com seu filho, sim, de 180 libras, mas ele continuava sendo seu filho, deitado, moribundo na desgraça. Não importava quão infame fosse ele era o seu filho, ela o amava. Isso é amor de mãe. Não importava quanta desgraça ele havia trazido, ela continuava amando-o. E se você não pode se esquecer do seu filho, não importa o que ele tenha feito, então como poderia Deus se esquecer de você? Ele disse: "Seus nomes estão gravados nas palmas de minha mão." Uma mãe pode esquecer seu bebê feito, mas eu nunca te esquecerei. Não importa o que você tenha feito, a que distância você se afastou, porque se meteu. Deus ainda ama você. Deus ama você. Mantenha aquele amor vivendo, não o deixe parar. Então ela suspirou. Ela disse: eu simplesmente não pude fazer." E ela disse: "Pastor, eu tive um sonho e eu vi o Senhor se aproximando." Ele disse: "Quando olhei para a rua e vi aquele pequeno claro e aquele chapéuzinho de lado na sua cabeça, disse: o Espírito me disse: aí está ele." E disse: "Não quer entrar?" Eu pensei: oh Deus! Pensei: talvez seja aqui aonde cobrir áreas. Essa é a razão pela qual era para ouvir. Eu não sabia. Eu abri o portão e ele tinha uma corrente, uma ponta de telha nela. Eu não sei se você já viu um ou não. Eu abri a velha portinha e entrei. Irmão, eu já estive em palácios de reis. Eu já estive nas casas mais ricas que existem no mundo. Já estive em algumas de multimilionários que valem 20, o tanto quanto 28 milhões de dólares. Já andei em seus tapetes
sendo de xerife de um lado ao outro, sendo que eu poderia deitar e dormir comodamente só no tapete, sendo uma casa fascinante. Mas não havia nem mesmo um só tapete no chão, e uma velha caminha de ferro colocada ali, um cobertorzinho comum puxado por cima daquele garoto. Havia uma tabuleta na porta. Deus abençoe nossa casa. Eu sabia que eu estava diante de um lar cristão. Eu sabia que eu estava num lugar onde se fazia oração. Nenhum pôster de mulheres na parede, nenhuma foto do lugar, mas a Bíblia aberta e uma mesinha velha e magra em cima, colocada ali. E um rapagão deitado ali na cama, com o cobertor na sua mão, fazendo Eu pensei, ó, que coisa. Peguei os seus pés, estavam pegajosos e frios. A morte estava sobre o rapaz. E ele continuava dizendo, está tão escuro. Está tão escuro. E eu disse, de que ele está falando? Ela disse, pastor, ele tem pensado já faz muitos dias agora que está no meio de um grande mar perdido. Disse, ele não sabe para onde está indo. E disse, isso é o que machuca meu coração. Disse, ele está indo embora, ele está perdido no meio do mar e não sabe para onde está indo. Disse, pastor, eu tenho orado, já fiz de tudo. Eu não quero que ele fique perdido, pastor. Ele disse, foi aí quando eu estava orando. Eu disse, tia, qual é o problema do rapaz? Ela disse, é uma doença venérea. O médico afirmou que ele está nas últimas. Nada mais se pode fazer. E disse, ele está inconsciente, faz 2 dias que ele está perdido no mar. Ela disse, pode orar por ele? Eu disse, tia, o meu nome é Brana, já ouviu falar de mim? Ela disse, não senhor, acho que eu não ouvi, pastor. Eu disse, bem, vou lhe contar uma história. Eu disse, o meu ministério é orar pelos enfermos. Ela disse, é? Eu disse, sim. E eu disse, contei sobre o avião descendo e tudo. Ela disse, isso é verdade, pastor? Eu disse, sim. Ela disse, bem, eu sabia que ele não me deixaria decepcionada. Eu disse, faça uma oração, tia. E ela se ajoelhou ali, mas que oração! Oh, irmão, como aquela velha santa podia falar com Deus. Ali ela orou até as lágrimas rolarem de seus olhos. Levantei meus olhos e ele continuava fazendo E eu disse, agora tia, eu vou orar. A senhora juntamente comigo. Coloquei minhas mãos sobre os seus pés. Eu disse, Pai Celestial, o meu avião já partiu, que eu saiba. E aqui está esta pobre velha mãe chorando por seu filho. E que eu saiba, foi para este lugar que tu me dirigiste. Rogo que tu tenhas misericórdia dele. E mais ou menos àquela hora eu ouvi dizer, mamãe, oh mamãe. Ela se levantou e enxugou as lágrimas de seus olhos. Ela disse, sim querido, o filhinho da mamãe está se sentindo melhor? Começou a acariciá-la na cabeça. Ele disse, mamãe, o quarto está ficando claro. O quarto está ficando claro. O amor soberano, o amor divino foi projetado no coração de Deus. A graça soberana, ele respondeu no seu lugar. Quando penso que lá uma pobre mãe mantendo-se firme em Deus com sua oração e tudo isso. E então o que aconteceu? Deus, através de sua graça, Deus, na sua misericórdia, trouxe um avião lá do céu e o manteve pousado para responder à oração de uma pobre nada quando o amor divino foi projetado. Não importava quão pobre fosse ela, quão negra fosse ela, quão amarela fosse ela, seja lá o que ela fosse, quando a graça divina é projetada, a graça soberana tem que tomar o seu lugar. O amor daquela velha mãe ali, com ela tomou. E o rapaz, um pouco, cerca de 2 anos após aquilo, eu desci, eu estava em um trem descendo. Eu saí, eu subi até ali para comer um hambúrguer. Eles estavam pedindo cerca de 70 ou 80 centavos por um avião. E eu, no trem, e eu podia comprá-lo por cerca de 20 centavos numa pequena barraca. Eu desci do trem e comecei a caminhar. Havia um rapaz de queco vermelho que disse, olá, pastor Brano. Eu olhei
Eu disse, você é aquele rapaz? Disse, sim, senhor, pastor Branham. Disse, eu estou completamente curado, mas eu estou salvo agora. Eu sou um cristão. Amém. A graça soberana. Sim, Senhor, irmão. A escolha dizendo que quando Deus e amor projetado, a graça tem que tomar o seu lugar. Há poucas semanas atrás, na minha casa, vocês se lembram disso? Muitos de vocês bem. Quando aquela velha gambá estava deitada ali, quando essa jovem aqui havia afogado seu bebê, quando Deus lhe deu o bebê e ela não queria criá-lo, e ela enrolou o cobertor e o jogou ali e o afogou no rio. Eu disse, isso não é uma mãe, ela é mais baixa que um cão, um animal não faria isso. Esse é o soberano amor de Deus pode ser projetado a um animal, quanto mais pode ser ele projetado a um homem ou a uma mulher. É isso mesmo. E essa velha mãe Gambá caminhando por aquela alameda, você conhece a história. E ela entrou e deitou ali nos degraus por 24 horas. Eu não sabia nada sobre isso. O irmão Lourdes e outros sentados aí atrás, e a irmã Lourdes, com toda coitada, disse, irmão Branham, por que a deixa sofrer? E aqueles pobres filhotinhos e Gambá bebendo aquele velho leite dela, ela deitada ali, morta, disse, por que não mata, irmão Branham? Ou acaba com a velha mãe? Ela estava quase morta, você podia cutucá-la e ela não se movia. E ali ela ficou deitada a noite toda. E no dia seguinte, a pequena Beth aí, ela saiu, ela disse, papai, vem na manhã seguinte, mais ou menos ao clarear do dia, ela disse, o que vai fazer com a velha Gambá, papai? Disse, pensei nela a noite toda. E eu disse, eu também, Beth. Eu entrei no quarto, eu disse, volte, vá para a cama, querida. Está muito cedo para você levantar. Sentei ali em minha sala de estudos, eu pensei bem, terei de fazer algo com aquela velha Gambá, não sei o que fazer. Então ouvi uma voz, tanto que eu não estava nem mesmo esperando por ela. Ali mesmo, quando vieram as maçãs daquela manhã para o irmão Paul, quando ele foi curado de câncer, ali onde os enfermos e aflitos têm sido curados, eu estava sentado na sala de estudos, ouvi uma voz dizer, eu a enviei para você, ela está deitada como uma dama por 24 horas, esperando receber uma oração. E você não disse uma só palavra a mim sobre ela. Eu disse, bem, eu nem não sabia disso. Eu disse, bem, tu queres dizer que enviaste para Gambá ali? Pensei, qual o problema comigo? Estou falando comigo mesmo? Eu me peguei conversando comigo. Eu saí de fora da pequena Beth e continuava olhando através da porta. Eu cheguei até ali, aquela velha Gambá ali, e eu estava toda coberta de orvalho e tudo mais. Eu disse, Pai Celestial, se tu enviaste esta pobre Gambá ignorante, se tu a enviaste aqui, de algum modo, coloque meu coração no amor por ela, sendo mãe, pois eu não pude matá-la. Não pude matar esses filhotinhos. E a graça soberana para ensiná-la a estas pessoas, para que possam saber, a trouxe aqui. E Deus, rogo no nome de Cristo que tu a cures. E aquela velha Gambá, com suas pernas tão cheias de marcas, e arrastando-a tanto, inchada o dobro do tamanho, se levantou naquela perna e colocou aqueles filhotes na sua bolsa. Saiu andando dali tão normal como qualquer animal que já se viu andar. Virou para mim como se fosse virar para dizer obrigado, bondoso Senhor. E eu saiba, está bastante feliz com seus filhotes hoje. Porque quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma seu lugar. Amém. Que coisa, irmão, irmã, há somente uma coisa a fazer na sua vida, que é amar o Senhor, teu Deus, de todo o Amém. Glória a de Deus. toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, Aleluia. de crer que cada palavra que ele disse é Graças a verdade. Deus. E quando você chegar no fim da sua caminhada, onde não poderá ir mais adiante, então a graça divina, soberana, será projetada. Amém. Como poderia eu falar com ela, deitada lá, como a irmãos Maio havia desenganado, sentado lá do lado da varanda, com o irmão Cox sentado ao meu lado, querendo saber o que estava acontecendo. Eu não podia nem mesmo suportar mais isso, mas disse, Acabou?
Vira aqui no Amém. Graças a Deus. Eu estou gostoso, acabou, mas está bom, né? Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, né? O amor de Deus projetado muda as coisas, né? O profeta fala que esse amor, ele traz paz no vale. Você sabe que o vale sempre foi escolhido para a guerra, né? Quando eles iam guerrear, escolhiam aquelas partes dos vales, eles guerreavam de longe de cidade e tudo mais. Hoje, eles bombardeiam a cidade, né? Eles destroem tantas coisas, e mais antigamente esse é um lugar mútuo de confrontamento, né? Mas o profeta diz que quando esse amor é projetado, então tem paz no vale. Você carrega paz no coração, alegria, força de Deus na sua alma, na sua vida, né? Graças a Deus por esse amor divino que Deus colocou em nossos corações. Não mediu esforço, sofreu tanto, né? Ele foi pregado praticamente nu na cruz, tiraram a sua roupa por várias vezes. Você pode observar, se você ler São Mateus, um dos evangelhos, fala que tirou as suas roupas, deixou nu, colocou de novo, e zombaram dele, né? Tudo por causa de nós. Mas, graças a Deus, foi a graça de Deus mesmo que fez isso. O amor merecido, nós não merecíamos, mas aprove a Deus salvar-nos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe que cada um que está nos ouvindo, que ainda não parou para analisar sobre isso, possa parar um pouquinho e analisar o que Deus fez por você e veja o que você possa fazer por ele hoje, né? Graças a Deus. Muito bem, temos alguns irmãos da conexão, que Deus abençoe, né? Tatiana e família, Mateus Jesus e família, o Wellington Claro e família, Inácio e família, José Teixeira e família. Muito obrigado, Deus abençoe, que a graça continue derramando sobre todos os corações eleitos de Deus. Lembrando aos irmãos que sábado próximo, então, temos aqui culto de Santa Ceia, todos são cordialmente convidados a estar conosco. Ficamos em pé para termos uma palavra de gratidão e vamos deixar o santuário na ordem da igreja. Amém? Amém. Aleluia, né? E também vamos incluir se tem alguém enfermo, doente em casa ou aqui, que crê na oração, levante a sua mão e nós vamos orar. E já também agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais essa mensagem, por esse amor divino. Ó Deus, foi projetado na cruz do Calvário e tem nos ligado aos céus. Ó Deus, muito obrigado mesmo. Esse amor cura, liberta a solução para os problemas, salva o pecador, levanta o caído, sustenta o abatido, Senhor. Dai força ao cansado, dai novo nascimento do Espírito Santo, Pai, para nos guiar nesta hora. Senhor, cuida de nós. Se tem alguém doente, enfermo, aflito, necessitado, que esse amor possa curar. Ó Deus, que haja paz, alegria nos corações. Mesmo, Pai bendito, quando o médico sempre vem com uma notícia divergente. Mas nós cremos que Tu és maior de todas as coisas. Se nós pudermos crer nesse amor divino, grandes coisas acontecerão. Então, cure cada um que precisa nesta hora, seja qual for o problema. Em nome de Jesus Cristo. E obrigado por esta noite, obrigado por esses cultos, louvores, obrigado por estarmos aqui te agradecendo, Senhor. E que nós nunca possamos esquecer desse grande amor inefável, divino que o Senhor tem feito por nós, Pai, tem trazido a nosso favor. E hoje, Pai bendito, através disso, nós estamos firmes na fé, crendo, Deus, contra até as impossibilidades, mas nós cremos que tudo é possível a Ti, pois nós confiamos em Tua palavra. E agora leva os Teus filhos em paz para os seus lares, protegidos e guardados pelo Senhor. E se houver uma manhã, queremos ser melhor que hoje. Servir a Ti com mais gratidão, com mais carisma, mais amor em nossos corações. Ó Deus bendito, sustenta cada um nesta graça divina. Ó Deus, por amor do Teu nome, leva-nos em paz, nos protege de todos os males e cuida de nós, como a Tua palavra diz, onde quer que andares. Ó Deus, a sua mão protetora estará sobre cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. No nome santo de Jesus Cristo pedimos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém.